Oi, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, fazer aí uma introdução geral da Lei 2.305, tá, de 2010. Essa política, gente, ela saiu em 2010, mas ela ficou 20 anos tramitando. Foram feitos muitas mudanças, muitos ajustes para ela ser hoje do jeito que ela é. Ela, diga-se de passagem, é bastante completa e traz aí boas opções, né, para melhorar a saúde do meio ambiente. Bem, eu indico que vocês entrem, tá, lá no site planalto.gov.br, deem uma olhada na política nacional. É só vocês entrarem no site, digitarem o número da lei e o ano que vai sair lá para vocês a lei completa. Então, vocês podem olhar lá os artigos e os parágrafos que essa lei contém. Desde já adianto para vocês um ponto, é que essa lei, ela trata tanto de pessoas físicas, tá, quanto pessoas jurídicas. Então, eu, como pessoa física, sou responsável por dar um destino final aos resíduos, ao lixo produzido na minha casa, a um destino final adequado a esses produtos, assim como uma empresa ou um fabricante de um dado produto. Bem, o principal instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E esse plano diz que é preciso haver um plano estadual de resíduos sólidos, que por sua vez diz que é preciso haver ou um plano microrregional, ou um plano intermunicipal, ou um plano municipal de resíduos sólidos. O que é isso? Isso quer dizer nada mais que todos os municípios, sem exceção, eles precisam estar incluídos num plano de resíduos sólidos. Não pode haver no Brasil nenhum município, ainda que pequeno, fora de algum plano, porque todos os municípios precisam manejar os resíduos da melhor maneira possível. Então, no caso de um plano municipal, inclui aí apenas um município. Um plano intermunicipal inclui 2 municípios ou mais, e um plano microrregional já é um pouco maior. Aqui, por exemplo, no estado do Pará, nós temos a microrregião Bragantina, microrregião do Salgado, microrregião de Tomé-Açu. Então, pode ser aí um plano que integre todos os municípios dessa microrregião. É importante que, no caso de um plano desses, que engloba mais de um município, todos os municípios eles precisam apresentar um diagnóstico de resíduos sólidos. Então, esse diagnóstico ele deve conter qual é a quantidade de resíduo produzido, quais são os tipos de resíduo produzido, qual é a destinação desses resíduos atualmente. É um diagnóstico bem completo. E juntos, esse plano deve apresentar uma solução que pode ser compartilhada por todos os municípios, seguindo sempre as recomendações do Plano Nacional e do Plano Estadual. Então, vários municípios se unem, eles vão compartilhar soluções e fazer aí apenas um plano com soluções, com as mesmas soluções para todos os municípios. Bem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, o marco principal dela é a criação dos aterros sanitários, que devem ter duração aí de pelo menos 10 ou 15 anos, né? Eles devem ter, capacidade para operar por pelo menos 10 ou 15 anos. É muito importante que, para o funcionamento ideal do aterro sanitário, para ele funcionar de fato como ele deve, é necessário existir coleta seletiva no município, porque o aterro sanitário ele recebe apenas rejeito, aquilo que não pode ser enviado para coleta seletiva, aquilo que não pode ser enviado, por exemplo, para reciclagem, para fazer adubo, esse material ele vai para o aterro sanitário. Então, o aterro sanitário ele não vai funcionar onde não existe coleta seletiva. São duas coisas que têm que andar de mãos dadas. Então, tudo que for resíduo úmido, de acordo com a Política Nacional, tá, de Resíduos Sólidos, tudo que for resíduo úmido, por exemplo, restos de comida, tem que ser enviado para compostagem. Resíduos secos, que geralmente são as embalagens, tem que ser enviados para reciclagem. Resíduos tóxicos de hospitais, eles têm um destino próprio. E o rejeito, que é aquilo que não pode ser aproveitado, por exemplo, lixo de banheiro, isso sim é que vai para o aterro sanitário. E para caso de lixo de material radioativo, né, que vai ser descartado, isso a Política Nacional de Resíduos não trata. Existe uma legislação específica para esse tipo de material. Bem,
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, como falei para vocês, ela é de 2010. E assim que ela surgiu, ela estipulou um prazo de 4 anos para que os municípios eles criassem os aterros sanitários e desativassem todos os lixões. Então, até 2014, todos os municípios tinham que estar aí enquadrados, né, nesse prazo. O que aconteceu é que a maioria, grande maioria mesmo dos municípios não cumpriu esse prazo e esse prazo acaba sendo esticado. Então, já passou para 2018, 2019, 2020, 2021. Essa variação de datas aí, ela também tem muito a ver com a quantidade de habitantes que o município tem. Geralmente, para municípios pequenos, com poucos habitantes, é mais difícil fazer um aterro sanitário, porque requer muita verba, requer mão de obra especializada, e aí esses municípios pequenos acabam ganhando aí um pouco mais de prazo. Quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos saiu, foi meio que uma confusão nos municípios, porque eles não entendiam se eles tinham que transformar o lixão em aterro sanitário, se eles tinham que criar um aterro sanitário e desativar os lixões, ficou assim um pouco confuso. E, na verdade, o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ordena é desativar o lixão e todo município aí tem que enviar o seu rejeito para um aterro sanitário. Esse aterro sanitário ele pode ser construído através de consórcios. Como é que funciona isso? Então, por exemplo, para cidades pequenas, como um lixão, como um aterro sanitário, ele é dispendioso, requer muito estudo. Cidades pequenas, municípios pequenos, eles podem se unir e criar um único aterro sanitário que vai receber aí os rejeitos de vários municípios. Provavelmente o que vai acontecer em Tomé Açu, vocês estão vendo aqui essa notícia que eu coloquei na tela, que os municípios de Tomé Açu, Acará e Concórdia, né, eles estão de mão dadas para acabar com o lixão a céu aberto e para criar um aterro sanitário. Então, seria um aterro sanitário que vai receber material aí desses 3 municípios. Diga-se de passagem, como as cidades desses municípios, a maioria tem entre 50 e 100 mil habitantes, o prazo para eles era até 31 de julho de 2020. Venceu agora na pandemia, então esses municípios já deviam estar com o aterro sanitário funcionando e já deviam ter desativado o lixão, né? Mas não foi isso que aconteceu. Bem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz assim muito claro e ela é muito enfática na questão de responsabilizar os geradores de resíduos. Então, essa responsabilidade ela é compartilhada entre o usuário, né, aquele consumidor final do produto, mas também entre o fabricante, entre o transportador, entre o vendedor. Todo mundo tem responsabilidade para dar um fim correto aí aos resíduos. Ela também obriga os usuários a condicionar corretamente o lixo onde houver coleta seletiva. Então, se na sua cidade tem coleta seletiva, você é obrigado a participar e a mandar o seu lixo, vamos supor. Se for para reciclagem ou para compostagem, para compostagem, no caso dos resíduos úmidos, tá? Você é obrigado a participar, você não tem escolha. Outra coisa que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela traz alguns princípios. Por exemplo, um município ou uma empresa que começa a produzir menos lixo vai começar, de repente, a pagar menos imposto, né? São alguns benefícios para quem consegue diminuir o lixo produzido. E, em compensação, quem produz mais lixo pode ter aí algumas taxas aumentadas. Então, seria como se fosse uma recompensa, um incentivo para que cada vez se produza menos lixo e se reaproveite mais o material que já foi utilizado. Outro ponto forte dessa política é a chamada logística reversa. Essa logística reversa, gente, ela foca aí, tá, no retorno de materiais que já foram utilizados para o processo produtivo. Então, pode ser isso em caso de residência, empresa, que utilizou plástico ou que utilizou alumínio. O mais interessante é que esse material ele seja reaproveitado, ele seja reinserido no ciclo da cadeia produtiva, ao invés de ser descartado. Isso visando diminuir todo o material descartado e assim contribuir, né, para a preservação do meio ambiente. Então, quem é que está inserido aí no ciclo da logística reversa? Uma indústria que produz
embalagem, uma indústria que produz qualquer produto, ela precisa aí, depois de utilizar um dado material, evitar descartar esse material e colocar esse material novamente no ciclo produtivo. Pode ser uma empresa de transporte, pode ser inclusive a loja que faz a venda desse produto. Eu, como consumidora de um dado produto, vamos supor aqui que eu tenho um telefone celular, né? Quando esse celular, quando eu não for mais usar, eu não devo descartar ele simplesmente no lixo para ele ser enviado para o aterro sanitário. A empresa que é a fabricante, ela precisa me dar aí uma opção, né? Precisa haver um canal de comunicação aberto entre eu e essa empresa para que eles se responsabilizem pelo destino final. Então, eu como usuária preciso contactar e eles têm que me dar aí várias, ou pelo menos boas opções, né, de devolução desse produto. Geralmente o que acontece é que esse produto ele é para eletrônicos, né? O produto ele é recolhido e a empresa depois dá um destino final. No Brasil, gente, uma parte assim que a Política Nacional de Resíduos Sólidos incluiu e que é uma coisa muito importante no Brasil é a questão dos catadores, né, e da associação de catadores. A Política Nacional de Resíduos Sólidos trata os catadores como parte fundamental no processo de gerenciamento desses resíduos e não deixa de ser verdade. Essa atividade no Brasil ela é responsável por gerar emprego, por gerar renda para muitas famílias, além de trazer um benefício aí imensurável para o meio ambiente. 90% de todo o material que é reciclado no Brasil, ele é reciclado pelo fato dele passar pela mão dos catadores. Então, o catador coleta, faz a seleção daquele material e dá um destino final adequado, né, que é a empresa de reciclagem. Para vocês terem ideia, o Brasil, ele é o principal, né? Ele é o top number one aí na reciclagem de alumínio, por conta dos catadores de latinha. O alumínio nesse mercado, ele tem um valor um valor alto considerado quando comparado com os demais produtos. Então, tem muitos catadores que eles são focados aí na coleta de latinhas e acabam dando um destino final para esse produto adequado. A estimativa é que atualmente se tenha, esse dado é de 2019, na verdade, se tenha aproximadamente 800 mil catadores no Brasil, sendo que desse total, aproximadamente 70% são mulheres. E essa renda, né, esse dinheiro que elas acabam arrecadando, é responsável pelo sustento de mais ou menos, na verdade, de 300 a 1 milhão de pessoas, né, são beneficiadas por essa renda. Existe essa discrepância de dados porque as informações elas vêm do IBGE e de outros estudos, e aí existe ainda aí uma discrepância muito grande nesses dados, mas o fato é uma rede muito grande de pessoas, de famílias beneficiadas por essa atividade, e elas não podem ser esquecidas aí nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje em dia, a luta dos catadores, uma das, né, é para que eles sejam reconhecidos aí, a atividade deles seja reconhecida, para que eles tenham, então, todos os seus direitos assegurados. Bem, gente, a primeira parte da aula vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham dúvidas, vocês têm os canais de comunicação para entrar em contato comigo. Vocês podem fazer questões, perguntas, questionamentos e eu vou responder para todos vocês. Muito obrigada, gente, pela atenção.